Acupuntura biofotônica e utilização dos produtos infocêuticos Meriactive. Quando você me pergunta o que é acupuntura biofotônica, nós podemos responder que a acupuntura biofotônica é aquela acupuntura que utiliza o conhecimento dos biofótons para liberar o fluxo energético dos meridianos, tonificar ou melhorar o metabolismo dos órgãos correspondentes e utilizar todos os conhecimentos que nós temos das relações entre os meridianos, dos processos energéticos advindos da medicina tradicional chinesa e também do conceito das relações entre o ser humano, consigo mesmo, com o meio ambiente e com o mundo ao redor, ou seja, aquele grande mundo cósmico. Interessante nós conceituarmos que quando você fala de acupuntura, nós pensamos em agulha, não é? Praticamente através da inserção de agulha. Acus, agulha, puntura, inserir agulha. Existem várias maneiras de estimular o ponto da acupuntura. Você pode utilizar agulha, você pode utilizar calor, através do aquecimento, da moxa bustão, que é através da artemísia, que produz calor e estimula o ponto, através do laser, através do ultrassom, através do Duin de massagem, através da luz. Mas tudo isto são atuações externas para estimular o ponto. Nós, quando falamos da acupuntura biofotônica, nós estamos relacionando os processos dos biofótons internos no organismo. Aí você me pergunta o que são biofótons. O professor Fitzpock, ele já observou que os organismos vivos emitem uma luminosidade. Para tal, ele realizou experimentos científicos em câmaras muito escuras, para que esses biofótons pudessem ser visualizados. São quântons de luz, são fótons de luz, que aparecem em todos os seres vivos. Interessante também nós conceituarmos como a acupuntura biofotônica trabalha. Ela trabalha estimulando, liberando, desobstruindo os meridianos através do estímulo de coerência dos próprios biofótons. Então nós podemos dizer que a acupuntura biofotônica é um método intrínseco de ressonância, através dos infocêuticos Meriactive, que nós vamos falar logo em seguida. Uma coisa a nós conceituarmos agora, nesse primeiro apanhado, nessa imagem, são as características da transmissão da informação biológica nos seres vivos e como essas informações se transmitem através dos meridianos da acupuntura. Historicamente, desde os anos 50, o professor Kim Bong-han, da Coreia do Norte, conseguiu, através de métodos colorimétricos, mostrar a presença dos meridianos da acupuntura. E através destes métodos, em que nós podemos ter algumas imagens referentes a esses meridianos da acupuntura, o professor Kim Bong-han observou que nesses meridianos apareciam pequenos nódulos, que nós chamamos os pontos de acupuntura. E esses meridianos também obtinham interrelações. Isso quer dizer, a acupuntura biofotônica, através da liberação dos biofótons, estabelece uma relação de ressonância na multiplicação de estímulo desses biofótons para regulação, desobstrução do fluxo de energia vital, o Qi ou Qi, como nós chamamos na acupuntura. Vamos agora falar um pouquinho já dos precursos que existem nesse aspecto da acupuntura biofotônica e de que maneira existe o fluxo da informação. Existem dois tipos de considerações que nós podemos falar, que é o movimento longitudinal das cadeias proteicas, ou seja, a vibração intermolecular, que vai na longitudinal. Essa radiação é chamada radiação Cherenkov ou Cherenkov. E essa radiação provoca um atrito e aonde quântons de som, chamados fónons, acontecem. Através dessa excitação, o elétron que está mais exterior, quando ele volta para a sua
órbita inicial, ele emite um quantum de fótons, as chamados fótons de luz. A união entre esses fônons, que são quantos de som, e os fótons nós chamamos de solitons. Então, a vibração sonora e luminosa, que nós chamamos de solitons, é a capacidade que existe no organismo de transmitir informação a várias distâncias sem perda energética. E esses fótons, emitidos pelos solitons, nós chamamos de biofótons. Quais as características fundamentais que nós temos nesses solitons, que são as oscilações básicas? Eles seriam padrões de frequências que se mantêm mutuamente em relação a uma ordem no corpo sadio. Eles apresentam um alto grau de ordenamento e por isso nós chamamos processo de coerência dos sistemas vivos. Então é necessário que para você mantenha a estrutura energética do seu corpo, processos de alta coerência devem se manter mutuamente. Isso quer dizer, todas aquelas oscilações, os solitons, os biofótons, devem apresentar uma ressonância e coerência para a manutenção do equilíbrio, que nós chamamos de homeostase, dos seres vivos. Como acontece a transmissão da informação ao nível dos seres vivos, ou ao nível do nosso organismo? Existem sinais que advêm dos tecidos. Quando o tecido está em equilíbrio, esses sinais apresentam alta coerência e harmonia nesses sinais. Existem também interações em campos eletromagnéticos débeis, isto é, muito sutis. Existe também o que nós chamamos a função do tecido. O fígado tem uma função, o pulmão tem outra função, e essa função é mantida também através da coerência dos biofótons. Existe também a morfogênese, que seria a reprodutibilidade fractal de cada tecido, e é necessário, quando um estímulo para a morfogênese acontece, se você tiver uma ferida, ou um processo traumático, ou uma cicatriz, a recuperação na boa morfogênese deve ser total, nós chamamos ad íntegro, então não fica nem marca. Qualquer processo de distúrbio, focos, como nós vamos falar, focos de interferência, processos de instabilidade ou baixa coerência, ou capacitação baixa dos biofótons também vão interferir nesse processo, causando as doenças crônicas, que não se mantém a homeostase, com desvio do metabolismo para o anabolismo ou para o catabolismo, isto é, com perda energética, e também um déficit na transmissão de informação. Nós devemos que considerar que o nível de informação que o organismo precisa é muito alto. Quanto mais saudável, menos informação você vai ter disponível fora do sistema, isto é, o sistema utiliza toda essa informação, regula todos os processos. E quando existe uma obstrução, tanto no conteúdo, na qualidade e na função dessa informação, nós podemos dizer que o organismo está disfuncional. Muito interessante considerarmos, já no passado existia os conceitos da chamada medicina funcional alemã. Essa medicina funcional estabelecia relações de ressonância e cadeias de ressonância, que nós vamos falar depois, como essas cadeias se integram, de certa forma que você agindo num órgão ou agindo em outro aspecto dessa cadeia, você provoca uma reação de ressonância em cadeia para o equilíbrio das funções. Outras coisas interessantes considerar as forças eletromagnéticas, os micro-ondas, os chamados efeitos não lineares, que são efeitos secundários que aparecem quando há uma disfunção ou quando o organismo precisa sedar ou estimular um processo orgânico informacional. Vamos então continuar com a transmissão da informação. Então, esses sólidos, eles podem transportar energia de um lugar para outro em longas cadeias proteicas. Lembra que aquelas vibrações lineares, nós chamamos de radiação de Cherenkov, ela funciona como se fosse vamos dizer assim,
um espelho passando em todas as vibrações. E na perpendicular oblíqua são os fótons, que seriam os biofótons, um processo de varredura. Essas ondas não lineares, nessa varredura, associada a processos de reação e difusão no chamado meio extracelular, que nós chamamos de matriz extracelular, dá o feedback para a célula, não é? Que se comunicam entre si através da matriz extracelular para um processo de chamado biorregulação, isto é, para voltar ao equilíbrio das suas funções. Existe também uma coisa muito interessante, que é a possibilidade dos nossos tecidos serem excitados por campos eletromagnéticos. E esse modelo de excitação, nós podemos dizer que segue um modelo das interações ionizantes. Um exemplo que nós temos das interações ionizantes é a água do nosso corpo. A água, ela é um dipolo. Ela tem uma carga positiva e uma carga negativa. Positiva no hidrogênio e negativa no oxigênio. Quando as duas moléculas de água entram em ressonância, forma-se um dipolo. Esse dipolo é um complexo, não é, de moléculas da água que também vai atrair, por indução, chamados dipolo-dipolo ou dipolo induzido. Da mesma forma, os tecidos funcionam analogicamente nesse padrão de radiações ionizantes. Quer dizer, todos aqueles íons que o nosso organismo recebe e produz servem também de transporte da informação. Aí vai uma dica muito interessante, que é aquilo dos efeitos não lineares. Vamos pensar no fluxo de cálcio, como nós temos na imagem a seguir, dos efeitos não lineares. O fluxo de cálcio na membrana celular, ele tem uma ascendência. O organismo, quando entra na relação não linear de compensação, e uma descendência. Isso quer dizer que os processos não lineares, eles têm uma ascendência e uma descendência. O corpo em si regula. E o que faz isso é a própria membrana celular. Na célula, vocês vão ver na figura, existe o que nós chamamos de janelas de Adler. Adler estudou a membrana celular e observou que a membrana celular funciona como um ciclotron. A luz ciclotrônica é uma luz em alta coerência. Nós temos aqui os laboratórios ciclotrons, que quando você incide essa luz de alta coerência sobre a matéria, você consegue ver a constituição dessa matéria. A membrana celular também possui vários, chamamos buracos de frequência, processos indutivos e processos de resistência. Da mesma forma como nós podemos fazer a analogia da membrana celular, os meridianos da acupuntura carregam água e íons, carregam DNA, substância e carregam luz, que são os biofótons. Então, esses biofótons propiciam a transmissão rápida da informação. Se o meridiano apresenta algum processo de obstrução, e nós vemos também agora as imagens do sistema primo-vascular fotografados pelo pessoal da microanatomia italiana, que corresponde ao mesmo tempo dos dutos de Bonham, do professor Kim Bonham. Então nós temos meridianos da acupuntura, dutos de Bonham, uma colorimetria especial, e microanatomia com colorimetria dos italianos, que nós chamamos de sistema primo-vascular. Todo esse sistema funciona em rede, e nós sabemos da acupuntura que nós temos o meridiano principal, os meridianos superficiais, os locolaterais, formando uma rede de interação, tanto na receptividade da informação, através dos pontos de superfície da acupuntura, e também nos sintomas que o indivíduo apresenta em todo o seu trajeto. Então, cabe dizer para nós que a acupuntura biofotônica é um método intrínseco, através de um estímulo de ressonância específica, através dos Infocêntrico Medic Active, que estimulam o fluxo da energia vital através da liberação de luz dos biofótons, desobstruindo. Então, quando você pensa na acupuntura, como colocar agulhas e métodos externos, nós temos agora um complemento, não é? Que pode, se você já é acupunturista, aumentar a potência da sua acupuntura, entre uma acupuntura e outra, liberar toxinas, como nós vamos ver, pelo efeito anti-homotóxico das combinações dos preparados Medic Active, e fundamentalmente
estabelecer um fluxo de processos energéticos livres no organismo. Muito interessante nós observarmos que o meridiano da acupuntura, o sistema primo-vascular, ele tem um colágeno em volta, que faz com que ele seja um meio dielétrico isolado. Então, este processo ionizante que acontece, e nós sabemos que quando nós incidimos a luz sobre um material inerte, esse material passa a ressonar de forma ionizante, isto é, excita. Então, a célula nossa funciona como um laser. Emite luz, emite biofótons. E os meridianos fazem a comunicação. Uma vez estabelecido essa comunicação através dos biofótons, que são carregados pelos sólitons, como nós dissemos, todo o equilíbrio homeostásico do organismo e os órgãos correspondentes aos meridianos vão entrar em harmonia. Quais as vantagens que você tem nessa observação? Nós sabemos que quando você atinge o meridiano, todos os outros complexos de meridianos vão funcionar em ressonância. É como se você estivesse descarregando uma informação a vários níveis do organismo, né? Outra coisa interessante, nós sabemos que existe uma relação entre os meridianos e os chakras, que também se relacionam com os meridianos, e nós podemos dizer que tanto o ponto de acupuntura como os chakras são estruturas dissipativas, que fazem comunicação. O que são estruturas dissipativas? Estruturas que, ao receber a energia, modulam o padrão energético, no caso nós estamos falando dos biofótons, para um melhor funcionamento local. Nós sabemos também que os chakras, né? Futuramente teremos também algo a falar sobre os chakras, eles apresentam uma característica interessante, que é uma rotação, tanto para a direita ou para a esquerda. Nós chamamos isso aí das rotações dos elétrons, o spin do elétron. Então, quando o meridiano está disfuncional, todo esse processo, os spins dos elétrons estão funcionando de forma retrógrada. Através dos biofótons e da coerência, a rotação correta do spin do elétron vai se estabelecendo. Então nós temos aqui uma relação entre o ser humano nesse slide e também todo o meio ambiente que recebe essa energia, transfere essa energia. Nós podemos dizer que tanto a energia defensiva Wei, a energia nutridora Yong, o Zhong, e a energia hereditária entram em ressonância quando nós ativamos o sistema através dos biofótons. Você fala, puxa vida, mas biofóton. Muito interessante, pense o seguinte, quando você toma sol, o que acontece com a luz solar? A luz solar emite um amplo espectro de radiações, muitas delas positivas, nós chamamos o sol a fonte da vida, não é? Que se localizam, vamos dizer assim, na faixa do infravermelho, tanto no nascer do sol como no pôr do sol, e nos ápices solares nós temos a radiação ultravioleta, que pode ser a radiação que pode levar a distúrbios. Então, esse túnel de elétrons que o Sol ele implica numa rotação de spin característicos, muito semelhante aos biofótons do organismo. Então, na realidade, a nossa energia vital e o Sol apresentam uma relação de ressonância. Os biofótons causados pelo Sol são positivos, que carregam as nossas baterias. Mas se a bateria carregar demais, ela esquenta e pode até queimar. Então veja bem, uma maneira sutil, suave de você equilibrar os biofótons é através do conhecimento da possibilidade da regulação sutil através dos infocêuticos Meriactive. O campo biofotônico, né, que nós chamamos, nós podemos ter um campo biofotônico geral, além daqueles campos biofotônicos advindos dos meridianos. E nós chamamos isso, como nós vemos aqui na figura, não é? Ele está dentro do corpo e ele age como campos de torção. Isto é, como, vamos dizer assim, nós podemos chamar esses campos de torção semelhante a um furacão. Esses campos de torção, eles geram um conteúdo que vai se espalhando. E esses campos de torção são muito importantes
porque eles mantêm o nível energético geral do organismo. Então, se você tem uma metodologia, um produto que utiliza-se do conhecimento dos campos de torção, do campo biofotônico geral do organismo, você está aproximando o próprio fenômeno de ressonância e coerência através da biofotônica. Outro aspecto importantíssimo que nós vamos considerar é que os biofótons, eles fazem interações também intermoleculares ou intracelulares. E essas interações intracelulares informam todas as células, advindo dos meridianos que chegam na matriz extracelular, para que a célula comece a melhorar as suas funções básicas de eliminação de toxinas, através da vibração desta membrana celular. Todas aquelas toxinas que estão aderidas vão sendo conjugadas, formando homotoxonas e facilmente eliminadas pela nossa matriz extracelular de forma conjugada, sem causar problemas para o organismo, não é? Então nós vemos aqui quais as características desses biofótons e da informação. Qualidades da radiação fotônica. Não confunda biofótons com fotoestimulação externa. Você pode, por exemplo, usar um laser e nesse laser atuar com várias informações de forma externa. Isso também funciona, tá? Mas isso é através do ponto da acupuntura. O que nós propomos é uma qualidade de ressonância através da ingestão de produtos que ativam os biofótons, chamados Mediactive. Por isso o nome Mediactive. Qualidades da radiação fotônica, muito importante que nós podemos considerar. Coerência. Então, coerência implica em alta ordem do sistema. Coisa vibra junto, né? Os golfinhos, quando nadam no mar e estão muito contentes, eles nadam em alta coerência, tá? Os passarinhos, quando voam no céu e fazem aqueles desenhos, também existe um campo de coerência naquelas revoadas de passarinho. Os processos informacionais que são desencadeados estão relacionados às estruturas, então uma regeneração das estruturas orgânicas. E a força do campo fotônico é a quantidade de fótons, de biofótons necessários para harmonizar o sistema. Nós temos nesse slide aqui uma coisa muito interessante, que são as interações entre os biofótons e as proteínas. Então, quando você joga biofótons em 650 nanômetros, a proteína B recebe, emite para a proteína A novamente e faz esse ciclo de biofótons. Quer dizer, na realidade, os biofótons vão se propagando através do organismo. Nós temos aqui, de forma interessante, um sistema hierárquico no nosso organismo chamado de resposta fotobiológica. Obviamente, toda vez que incide luz no nosso organismo, nós temos uma resposta ao nível orgânico, ao organismo como um todo, ao nível tecidual, ao nível celular e das organelas teciduais. E vale a pena falar que as mitocôndrias, elas funcionam também com os sólitons, porque a mitocôndria é um ressonador de ultrafrequência. E toda vez que nós temos influências frequenciais, por exemplo, as poluições eletromagnéticas ou alguma substância tóxica que entra no organismo obstruindo o fluxo biofotônico, nós temos um desarranjo na produção energética dessas mitocôndrias, consequentemente com cansaço, não é? E existem muitas doenças chamadas mitocondriopatias, dentro delas a miastenia, os processos crônicos que advêm pela falta de energia. Uma vez você recuperando o fluxo dos biofótons através dos meridianos da acupuntura, você vai melhorar também as funções mitocondriais, melhorando o cansaço, melhorando o sono, porque nós já vamos falar também que esses biofótons, quando liberam o fluxo energético dos meridianos, através da chamada geração dos meridianos, cada meridiano corresponde a um horário, nós sabemos isso da acupuntura, não é? Nós temos vários horários,
E quando você restabelece esse fluxo normal, todos aqueles meridianos que estão implicados no processo vão fazer uma regulação cronobiológica funcional do organismo. Então você dorme melhor, você acorda melhor e você tem o horário correto de função tanto do órgão como do meridiano em sua excelência através da liberação do fluxo de Qi. Nós sabemos também que a radiação dos biofótons pode ser mesurável. Nós temos várias possibilidades, como fez o professor Fritz Popp, né? Através de câmeras muito escuras, e também os equipamentos como o BioWell, que mede, né, a radiação biofotônica através da superfície dos dedos e comparativamente expandem para o campo biofotônico. Quer dizer, nós já estamos, através com o professor Neto, o Godofredo Neto, fazendo experiências com o BioWell e verificando quais as modificações que acontecem através do uso dos Meriactive no campo biofotônico geral. Não é? Outra coisa que nós vamos ver que é também as estruturas da matriz extracelular. Uma vez que você promove, através da liberação dos biofótons, um processo suave de desintoxicação no acoplamento das toxinas, na vibração elaborada através do processo de ressonância na membrana celular de cada célula, liberando toxinas, vírus, bactérias e fungos que estão aderidos de forma hereditária, você conjuga e elimina. Então você tem um processo suave de desintoxicação ao nível substancial, da toxina presente, ao nível adquirido das toxinas que vieram sendo adquiridas no decorrer da vida ou após enfermidades, medicamentos, poluições em geral, água e outros processos intoxicantes do organismo, e também ao nível profundo, nuclear, membrana nuclear e o sistema retículo endoplasmático, através dessa vibração que acontece pelos processos de ressonância que estão na alta coerência dos biofótons, das toxinas que são herdadas, os transgeracionais, ao nível detox 3, que a gente fala, ao nível da desintoxicação mais profunda, né? Nós sabemos, o professor Oshman fez a ligação entre a matriz extracelular, as células, o tecido conjuntivo, né? E com isso nós temos também um efeito de ressonância do corpo todo, ativando através dos princípios dos meridianos. O interessante também que a matriz informada você pode, de uma certa forma, medir. Então você pode medir esse efeito. Você pode medir o ponto da acupuntura através da eletroacupuntura de Fall, antes ou depois, não é? Que mede a resistência do ponto, e pode colocar essa substância vamos dizer assim, no circuito e verificar que o Meriactive também equilibra vamos dizer assim, a resistência do ponto, secundariamente equilibra a função do meridiano relativa ao ponto e ao órgão correspondente. Com isso nós podemos fazer medições, e essas medições nos podem ver se o indivíduo está em inflamação, em degeneração, qual o conteúdo energético, através do conhecimento da eletroacupuntura de Fall, que nós podemos depois aprofundar um pouco mais nas próximas aulas do funcionamento da eletroacupuntura de Fall. Outra coisa interessante também é conceituarmos de como o nosso cérebro recebe as informações fotônicas, e justamente a faixa vibratória, frequencial da informação fotônica está também relacionado às mitocôndrias cerebrais, que vibram numa certa cor, dando para nós uma visão da cor, ou seja, os biofótons que estão no meio ambiente e que ressonam com o nosso organismo. Outra coisa interessante, como nós vemos, os biofótons é uma maneira de você trocar informações entre dois seres humanos, através da pineal e através do chakra cardíaco, promovendo também, de uma certa forma, quando esse equilíbrio biofotônico do meridiano está bem ajustado pela alta coerência, força do campo e estrutura, no melhor relacionamento. Nós sabemos também que o meridiano, ele também se expressa através da lei, né, dos 5 movimentos ou 5 elementos, com sintomas psíquicos bem determinados,
o rim, né? Nós podemos falar no temor, no medo, no desespero, né? O baço pâncreas, na obstinação, né? Vamos dizer assim, até na paranoia, dependendo desse nível. E a maneira que esse meridiano entra em ressonância, melhorando o seu efeito através do impulso biofotônico, você também tem uma melhora psicossomática e, como isso atinge o órgão, secundariamente somatopsíquica. Então, vamos falar agora um pouquinho mais dessa acupuntura biofotônica, dando um aspecto mais direcionado ao que nós chamamos os infocêuticos. Então, o que são esses infocêuticos? São produtos informacionais advindos da natureza, como nós já sabemos, reino animal, vegetal e animal, em conjuntos informacionais, que em ressonância, entrando em ressonância com o nosso organismo, liberam o fluxo da energia vital através dos biofótons dos meridianos da acupuntura, estimulando, regulando a função homeostásica dos órgãos correspondentes. Meridiano do pulmão, o órgão pulmão, meridiano da vesícula biliar, a própria vesícula biliar, meridiano do fígado, meridiano do rim, órgão rim, vaso governador que atinge vários meridianos, vasoconcepção que atinge vários meridianos, o vaso maravilhoso Chong Mai ou epífise, que faz uma relação de catálise de eliminação, e também o vaso cintura, que faz um acoplamento dos meridianos, uma função pré-determinada, como nós vamos ver na próxima aula, a característica de cada Amelia Active. Nós sabemos também que existe uma relação entre os ramos terrestres e os ramos celestes, a chamada astrologia chinesa, ou seja, os ramos cósmicos e os ramos da Terra, que correspondem-se em ressonância de acordo com as estações. Nós sabemos também que existe um processo ao nascimento constitucional. Nem todas as pessoas nascem com a saúde perfeita, não é? Seria óbvio que todo mundo poderia ser perfeito, mas no mundo imperfeito, toxínico, não é? Cheio de radiações, cheio de processos de interferência no nosso organismo, quando o indivíduo nasce, já com a sua constituição, ele apresenta debilidade em certos meridianos. Tendo em vista esse conhecimento, nós podemos, desde já, através da acupuntura biofotônica, ir liberando de forma constitucional aqueles meridianos que vêm primariamente não tão bem elaborados, não é? Ou pela morfogênese, ou por um processo informacional, ou por acúmulo de toxinas transgeracionais, e podemos aos poucos ir resgatando a sua função, inclusive dos órgãos correspondentes, como nós dissemos, né? Então, nós podemos dizer que o nosso infocêutico Amelia Active, que faz esta acupuntura biofotônica de forma direta, não é? Ele apresenta ressonância, apresenta na sua constituição uma base dielétrica, isto é, como nós sabemos que o corpo, as interações são radiações ionizantes, nós temos também uma base dielétrica, é feito em vidro, esse vidro cria um atrito, provocando uma carga, e também tem relação nessas composições com os meridianos da acupuntura. Quais são as propriedades fundamentais que nós podemos dizer quando você aplica a chamada acupuntura biofotônica? Você que é acupuntor vai melhorar a sua acupuntura, você vai ser um grande acupuntor, um mestre acupunturista, porque entre uma acupuntura e outra você pode manter o fluxo liberado daqueles meridianos que você já estudou. E se você não é acupunturista, você pode, com pequeno conhecimento da acupuntura, não é? Dos 12 meridianos, dos vasos maravilhosos, das leis, dos 5 elementos ou 5 movimentos, também ter conhecimento e utilizar, ou de forma sintomática, ou através do conhecimento análogo com a acupuntura e as suas leis, e aplicar diretamente esse conhecimento para obter mais saúde, melhor regulação e liberação do fluxo da energia vital. Então nós sabemos que no meridiano da acupuntura, esse meridiano também emite biofótons coerentes, e esses biofótons coerentes têm um modelo de excitação, como nós falamos, ao nível do laser. Quer dizer, na realidade o meridiano fica mais luminoso, fica mais claro.
ele tem mais luz. Biofótons são luz. Outra coisa interessante é o processo que nós chamamos de vibração, que vem lá dos conhecimentos da homeopatia de ressonância, em que o professor Schimmel estabeleceu relações entre produtos homeopáticos e organelas e situações do organismo, na membrana celular, nas organelas, de acordo com a expansão desse produto homeopático, das dinamizações, e nós sabemos então que esse efeito vibratório que existe na liberação dos biofótons elimina toxinas, elimina bactérias, vírus e fungos do organismo. Tudo isso é um processo que vai aos poucos acontecendo e você vai observando, à medida que você tem um equilíbrio melhor desses biofótons, melhora a parte emocional, melhora a função no trajeto todo do meridiano. Nós sabemos que o meridiano tem um trajeto bem específico pelo corpo, não é? Tá certo? São linhas, né? Como o professor Kim Bo-han já mostrou em sua colorimetria especial, e isso faz também que todo aquele trajeto do meridiano fique mais iluminado, tá? Uma coisa interessante, nós vemos a relação entre os meridianos e os biofótons, e nós sabemos, por exemplo, se nós estimularmos um meridiano com calor e colocarmos frente a um campo, a uma câmera infravermelha, esse meridiano vai ser visualizado na câmera infravermelha, mostrando mais uma vez a interação dos biofótons no meridiano da acupuntura. Coisa interessante também é o que nós chamamos de harmonização dos ritmos biológicos. Todos nós temos ritmos biológicos, nós sabemos, nós temos ritmo do acordar, despertar, que são 12 em 12 horas, naturalmente, algumas horas de sono, tem gente que dorme um pouco mais, tem gente que dorme um pouco menos. O que acontece com a evolução da idade, o idoso dorme menos do que a criança dorme praticamente o dia inteiro, o bebezinho, não é? E tem gente que é bebezinho até hoje, que dorme o dia inteiro. E tem gente que é velho até hoje, mesmo sendo jovem, que não dorme direito. Então, através do equilíbrio dos meridianos, com o uso dos Meriactive, você vai melhorar o sono, vai regular os processos cronobiológicos, como nós dissemos. Você tem o ritmo do acordar, despertar, você tem o ritmo da secreção da cortisona, você tem o ritmo da secreção da insulina, que nós chamamos da cronofarmacologia, né? Que atua no nosso organismo, e uma vez equilibrando em coerência através dos biofótons, você vai obter uma regulação do ser humano consigo mesmo, os ritmos próprios, e do ser humano com o meio ambiente também. Um exemplo que nós podemos dar, quando nós utilizamos o Meriactive triplo aquecedor, nós chamamos a atenção para aqueles distúrbios que são os distúrbios de sensibilidade à temperatura, ou seja, a sensibilidade meteorológica, né? Existe o ponto aqui 15 do triplo aquecedor, que é o ponto da atividade para processos que compreendem alterações meteorológicas. É chamada o ponto sensível, os franceses chamam isso de ponto de ajuste. Quando você trabalha o meridiano triplo aquecedor, né, onde ele tem 3 funções interessantes, né, no organismo, como o nome já diz, ele tem os 3 aquecedores, você melhora de forma direta as funções orgânicas correspondentes ao triplo aquecedor, que nós chamamos também meridiano endócrino, da função das glândulas endócrinas. O Meriactive triplo aquecedor vai ajudar nas funções endócrinas e também vai adaptar o paciente à sua sensibilidade meteorológica, no chamado ponto higrométrico de Delafieu, que é o ponto 15 do triplo aquecedor. Tão interessante quando você observa esses efeitos, você observa que ao liberar o fluxo de biofótons no trajeto de todo o meridiano, todos aqueles corpúsculos de Bohram, ou seja, os pontos da acupuntura, vão pouco a pouco se liberando, não é? E progressivamente se restabelece o fluxo correto da informação biológica e da energia vital, que nós chamamos na acupuntura de Qi ou Qi. Outro aspecto importante é correlacionar as emoções, como nós vemos aqui, dos Meriactive
com as diferentes níveis de profundidade das emoções. Nós temos o nível Shen, que é o nível fogo, né? Onde você, quando está feliz, você tem uma boa alegria, você tem um espírito de clareza, nós temos a felicidade espontânea e nós podemos perscrutar o amor. Quando existe desequilíbrio, ou seja, esse desequilíbrio se aponta no Shen ou no elemento fogo, nós temos uma alegria pontual, são aquelas risadas que são fora do contexto. Nós temos também uma certa alegria a uma resposta exterior, mas não interior. E nós temos um riso, aquele riso bucólico. Agora, como nós temos uma disfunção muito grande, nós temos a chamada alegria nervosa, aquela pessoa que ri de fatos sérios, ou quando confirmada, confrontada, ela ri. Nós temos também agitação e excitação, não é? Quando a gente fala do Rum, ou seja, o elemento madeira, não é? Nós temos impulsos vitais saudáveis, nós temos uma emoção que sobe pelo corpo, é uma emoção por uma justa causa. Quando você já está começando a ficar doente, você tem o Nu, que eles chamam mais ou menos normal, que é uma raiva defensiva, né? Você responde ao meio ambiente, já está começando uma disfunção ao nível da madeira, né? No nível fígado, vesícula biliar, uma raiva reacional e uma raiva quando você tem obstáculos a serem ultrapassados. E no nível profundo, uma raiva excessiva, uma raiva à frequência e uma raiva que pode chegar ao ódio. Então, à medida que a gente vai equilibrando o meridiano, fígado e vesícula biliar, e todas as suas relações, o indivíduo vai voltando em um equilíbrio. Olhem bem esse slide, eu vou passar um pouquinho mais para frente agora, em que você tem também o aspecto da terra, o aspecto do metal e o aspecto da água, tá certo? Onde você tem, fundamentalmente, nesse equilíbrio emocional que os produtos Mediactive podem trazer através do conhecimento da acupuntura biofotônica, a melhora do reflexo de sobrevivência. Então, esse reflexo de sobrevivência é muito interessante. Existem até proposições que criam esta análise. É um momento complexo em que várias reações do organismo estão em equilíbrio e você vai o quê? Utilizar aquilo que é mais necessário. Esse é o reflexo de sobrevivência que nós chamamos muito importante da parte arquetípica do ser humano. Quando você perde isso, você tem o medo, você tem o desespero, você tem a falta de concentração. Você está inundando, né, o seu organismo. Portanto, o elemento água não está funcionando corretamente. Nós sabemos então que existem os 5 elementos: fogo, terra, metal, água e madeira. E nós temos o ciclo de geração, nós temos o ciclo contrário, o ciclo co, e o ciclo de interferência. Então você pode, através do conhecimento dos 5 elementos, adaptar esse organismo e também adaptar entre uma estação e outra, utilizando naquele espaço entre 15 dias antes e 15 dias depois do início das estações, utilizando-se o Mediactive baço pâncreas, porque tudo volta para o centro, tudo volta para o baço. Aí você carrega a sua energia, melhora o índice biofotônico do elemento terra e distribui para o organismo todo. Então nós podemos dizer que dos sentimentos, a ansiedade, a preocupação, a tristeza, o medo e a raiva vão pouco a pouco sendo trabalhados quando você utiliza os conhecimentos dos produtos Mediactive e através da coordenação em ressonância de alta coerência dos biofótons que são liberados através do uso desses produtos. Uma coisa interessante nós conceituarmos também que existe a relação entre o órgão e o meridiano, e essa relação é como se o meridiano estabelecesse uma comunicação por fio e ao mesmo tempo wireless com o órgão. Então, na realidade, os solitons, que são portadores dessa informação, no complexo informacional de todo o organismo, trabalham um nível muito sutil, perceptível, como nós dissemos, desde a parte emocional até a parte funcional orgânica do organismo.
Uma coisa muito importante é nós considerarmos o chamado campo energético do organismo ou a sua aura, por exemplo, que também é consequência da emanação dos biofótons. Vamos dizer assim, aura, quando está bem equilibrada, ela pode ir até 2 metros, 3 metros ou mais no organismo. E quando você tem um processo de obstrução dos biofótons, esta aura fica retida. Então, a expansão da aura, através do uso dos biofótons, através da coerência, também é um aspecto a ser notado. A gente, na medicina normal, eu sou médico, não é? A gente, às vezes, tende a não considerar esses aspectos energéticos, mas quando nós falamos da acupuntura biofotônica, o aspecto energético, os biofótons, os solitons, a alta coerência, a estrutura do campo, a informação é fundamental para que nós, nesse conjunto informacional de conhecimento, possamos apreciar a profundidade de ação e os mecanismos que a acupuntura biofotônica nos faz. Nós podemos dizer que nós temos interações e a lei dessas interações que funcionam no nosso organismo é uma lei complexa, uma metodologia complexa chamada lei de Fuse. Isto é, tanto um como o outro, não é nenhum nem outro ou um ou outro, é tanto um quanto o outro. Quando você age no meridiano, você está agindo em outros meridianos também. Geralmente, o que nós na nossa prática observamos é que geralmente existe 1 ou 2 meridianos em excesso, isto é, em hiperfunção, não é? E 1 ou 2 meridianos em vazio ou hipofunção, ou 1 meridiano em hipofunção e 2 hiperfunção e 2 em hipofunção. À medida que você vai equilibrando, geralmente pode utilizar de 1 a 3 produtos de cada vez para tonificar 10 a 20 gotas 3 vezes ao dia, criança de 5 a 10 gotas 3 vezes ao dia, e para sedar aqueles que estão em excesso ou em hiperfunção, de 10 a 20 gotas uma vez ao dia. Você pode, se você quiser, utilizar todos no mesmo horário, o corpo se adapta nesse horário, né? Nós temos meio-dia, meia-noite, marido, mulher, nós temos várias interações nas leis da acupuntura que nós podemos utilizar com o conhecimento dos Meriactiv, ou de forma constitucional, ou simplesmente através do conhecimento dos sintomas que nós vamos detalhar também nas próximas aulas. Quais são os sintomas do Meriactiv, do meridiano do pulmão, do órgão pulmão, entrando em ressonância através dos biofótons. Outro fator interessante é que quando o meridiano está funcionando bem, ele funciona como um atrator, isto é, ele puxa para si esta informação para poder, através de pulsos, ir desobstruindo o sistema. E nós temos isso quando nós vemos que tudo age muito bem, como tem aqui o slide do gatinho, que vocês vão ver, é a coerência biofotônica, há uma expansão do campo biofotônico, consequentemente uma melhor relação do processo interno, do processo inter de relacionamento e também uma melhor relação com o meio ambiente que é propiciado através do equilíbrio biofotônico do organismo. Então, os desajustes que nós podemos dizer nos nossos ritmos são desajustes que acontecem por uma série de fatores, principalmente por maus hábitos e por estresse psíquico. Então, uma pessoa que está sob muito estresse psíquico, ela acaba fazendo uma sedação, ou seja, deixando em vazio determinados meridianos, como nós vimos anteriormente, o processo Shen, que é aquela alegria, o discernimento, né? Que é característica do energia fogo, quando nós temos o fogo Yang e o fogo Yin, não é? Então, quando você restabelece esse fluxo, melhora também o seu discernimento, melhora também o que nós chamamos o seu reflexo de sobrevivência, você melhora a sua intuição. Fatores esses que nós devemos entrar em consideração, principalmente quando nós defrontamos pessoas que têm distúrbios crônicos dos meridianos que se manifestam através de sintomas crônicos ou enfermidades crônicas.
Enfermidades pulmonares, por exemplo, sinusites, onde nós temos o intestino grosso, nós temos o pulmão, nós temos o estômago, vários meridianos obstruídos ali e temos também muito catarro. Então, com a atuação dos biofótons, esse catarro vai se solubilizando, vai melhorando, por exemplo, do estômago, né? Nós temos referência de pessoas que utilizaram o meridiano do estômago, melhorando o catarro, a fleuma, né? O meridiano do baço pâncreas também, né? O elemento terra, melhorando, dissolvendo esse catarro através do efeito de ressonância dos biofótons, tanto do Mereactive estômago como do baço pâncreas. Então nós podemos juntar várias informações. Falamos também das alterações do ritmo circadiano e também outra coisa importante é considerarmos a ressonância de Schumann. Nós estamos no meio de ressonância, nós vivemos dentro de vamos dizer assim, de um aspecto de ressonância no nosso meio ambiente. E todas essas influências eletromagnéticas que existem no meio ambiente provocam uma reação no nosso organismo. Se nós tivermos focos de interferência, um processo do dente, uma cicatriz, um processo emocional crônico, não é? Um choque emocional, um desvio do metabolismo, essa ressonância do meio ambiente, principalmente aqueles aspectos que entram em ressonância, que vão trabalhar num círculo vicioso dentro do organismo, provocam alteração no fluxo de energia dos meridianos. Uma vez sabendo isso, quando você libera o fluxo do meridiano, você libera também os chamados campos de interferência, pela relação que os meridianos têm entre si em rede. Então você está fazendo um estímulo em rede no organismo como um todo, não é? Eu gostaria de fazer um aspecto aqui interessante. Nós vimos aqui nesse slide também a relação entre os meridianos e, vamos dizer assim, os horários da ressonância de Schumann, né? A parte psíquica, o metabolismo e também a relação com a matriz, e também falar um pouquinho para vocês do equilíbrio neurovegetativo, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Todo esse equilíbrio que é propiciado através da ressonância dos Mereactive com os meridianos da acupuntura e as suas relações entre si, melhoram também o funcionamento tanto do sistema nervoso central, por exemplo, o Mereactive vasogovernador, que é aquele que aumenta a plasticidade cerebral. Olha só que interessante, melhora a plasticidade cerebral, utilizado em processos de intoxicação também de metais pesados que se fixam no cérebro, como alumínio, chumbo, arsênico, mercúrio, etc. E também melhoram as funções neurovegetativas, quer dizer, você tem melhor rendimento, melhor GAP, tanto no esporte como também, melhora a função digestiva, melhorando o ritmo da digestão. Nós sabemos que nós temos um ritmo do sistema digestório e nós também temos um ritmo daquilo que nós podemos depois detalhar um pouco mais, que é o sistema ácido básico, ou seja, o Pedro ácido básico, das 3 da manhã às 3 da tarde. O sistema é ácido e das 3 da manhã das 3 da tarde às 3 da manhã, o sistema é ácido, e das 3 da manhã às 3 da tarde o sistema é básico. Se você acorda inchado, que você tem excesso de acidez, e isso vai ser regulado quando você regula os meridianos correspondentes. Então, o que é que nós estamos propondo aqui, através da acupuntura biofotônica? A ponte entre a acupuntura e a moderna medicina bioenergética. Aspectos como a matriz extracelular, nos estudos da homotoxicologia, da eliminação de toxinas, nos aspectos advindos dos biofótons, como descobriu o professor Fritz Popp, também da cronobiologia, dos processos regulativos ao nível do organismo em geral. Interessante também, quando nós não falamos em processos diretamente quânticos, nós falamos em processos biorregulativos, porque o organismo, ele é além do quântico. O quântico é uma maneira que hoje está muito em moda para explicar fenômenos orgânicos, mas nós vemos que ainda o conhecimento adaptativo da física quântica para o organismo não responde às perguntas fundamentais, que são os processos biorregulatórios, como nós dissemos,
como são os processos de ajuste ao nível muito mínimo, né? E também os processos de entrelaçamento, né? Que existem entre as forças débeis que situam eletromagnéticas no nosso organismo. Portanto, o Meliactive, a acupuntura biofotônica, propõe, primeiro, harmonização psicoemocional. Segundo, efeito acelerador e desobstrutor psiconeuroendócrino imunológico, nas cadeias de órgão, na interação entre a parte imunológica e a parte endócrina. Liberador de toxinas, isto é, seu efeito detox a 3 níveis: substancial, adquirido e hereditário. E pode ver que quase nenhum produto tem essa característica, porque eles não se baseiam nos princípios de ressonância da medicina funcional alemã. Depois, os aspectos também que nós vamos progressivamente falar também dos chakras, né? E também das relações que existem entre o ser humano, o cósmico e o mundo natural. Então, como os produtos Meliactive provêm de compostos informacionais da natureza do reino mineral, vegetal e animal, em complexos de ressonância que atuam nos meridianos da acupuntura. Isso nós sabemos desde os estudos dos anos 60, 70 do químico Dr. Kern, da Alemanha, que foi esse que idealizou esses processos. Nós pegamos essa ideia, juntamos com a medicina funcional alemã, tem a homeopatia de ressonância, introduzimos um meio dielétrico de captação da informação e propiciamos o trabalho através de equipamentos que vão colocar a informação através de fóton nessas interrelações. Ficamos aqui com um resumo então inicial da chamada acupuntura biofotônica, e nós vamos depois progressivamente, na próxima aula, falar sobre cada Meliactive, aonde agem as suas propriedades, e também as possibilidades que nós temos de tratamento de várias enfermidades de forma funcional ou lesional, através do equilíbrio biofotônico propiciado pelos Meliactive da acupuntura biofotônica. Até a próxima aula.